Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A gente hoje vai continuar aqui no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Nós estamos fazendo esse estudo nesse momento, capítulo 11. Se você chegou agora nesse vídeo, se você tiver interesse, em assistir os anteriores, a nossa playlist ela tá toda organizadinha desde o do início, desde a introdução. Mas se você quiser começar desse, se for esse o tema que você está querendo ou precisando ouvir, fique à vontade no nosso canal. Seja bem-vindo. E nós agora vamos falar, dentro desse capítulo 11, de amar o próximo como a si mesmo, nós vamos falar da lei do amor, que está dentro das instruções dos espíritos, que são instruções, como o próprio nome aqui está falando, de espíritos desencarnados que já estiveram aqui na Terra, já passaram pelo que nós estamos passando agora, e depois de entenderem certas coisas, eles vêm dando recomendações. São cartinhas de recomendação para que nós que aqui estamos lendo esse evangelho possamos nos inspirar e tentar melhorar a nossa conduta. Então, a lei do amor vai contemplar os itens 8, 9 e 10. Como é um pouco extenso, diferente do que a gente fez no vídeo passado, eu vou fazer por partes, tá? Então, esse vídeo a gente vai falar do capítulo 8, depois eu vou falar do 9 e vou gravar um terceiro falando do 10. Antes de começar, lembrando sempre da importância de fazer uma prece, um livrinho da sua preferência, para fazer uma leitura de harmonização, para quebrar, né, para criar uma harmonização mesmo, para que o estudo ele seja mais bem aproveitado, para que haja essa quebra da rotina, da correria, de algum pensamento, né? Nossos pensamentos estão cheios de preocupações sempre, então a gente faz a leitura de harmonização, faz a prece, para agora conseguir uma chance maior de concentração, de conexão com a espiritualidade amiga durante o estudo. Então, vamos lá. Lei do amor. O que ele vai falar aqui, pessoal? É o Espírito Lázaro que vai trazer essa mensagem para gente. Ele vai falar de algo bem interessante que precisa, é necessário de um entendimento da nossa condição enquanto espíritos. Espíritos que somos, que fomos criados simples e ignorantes e estamos aqui no caminho da evolução. Por quê? Porque ele vai falar em instinto, ele vai falar em fases primitivas. E para entender isso, precisamos entender o que eu acabei de falar, que nós somos espíritos e nós estamos em evolução, como se estivéssemos avançando fases de um videogame, se ficar mais fácil para você entender. Nós começamos, passamos aquelas etapas, temos aqueles aprendizados e vamos passando de fase, vamos mudando de série, tal qual como na escola. E o que ele fala aqui sobre o amor? Ah, Cláudia, mas você está enrolando. O que isso tem a ver com a lei do amor? Tem a ver com o fato de nós só conseguimos entender de fato o que é o amor e do que é a lei do amor quando já galgamos um certo nível de evolução. É como você tentar explicar uma matéria do segundo ano, uma matéria complicada como a física, ou algo já, um estudo mais aprofundado de geografia, para uma criança que está aprendendo a ler, para uma criança que está ali no primeiro ano ainda. Essa criança, ela não tem maturidade, ela não tem repertório para entender o que está sendo passado. A criança não consegue entender uma equação se ela não aprender os números antes. Ela não consegue fazer uma redação se ela não consegue aprender a ler e escrever. E assim acontece conosco. O amor, para nós que estamos aqui na Terra, ele ainda é uma matéria de pós-graduação. Ele é uma matéria de doutorado. Nós estamos nos alfabetizando. Nós ainda estamos aprendendo o beabá do que é o amor.
Nós vislumbramos o que é o amor, mas esse sentimento genuíno, sincero, nós não sentimos, nós não conhecemos e não sabemos praticá-lo. Como eu falei no estudo passado, Jesus, quando veio aqui na Terra, esse foi um dos propósitos dele, ensinar o amor, ensinar a caridade. Ele vem tentando isso há 2000 anos através dos seus escritos. Mas nós ainda não sabemos o que é. E por isso que eu falei, e ele fala aqui, na verdade, eu falei do que ele está escrevendo sobre a evolução. Porque na fase que nós estamos, o que conhecemos são os instintos, aos quais erradamente chamamos de amor. Nós conhecemos egoísmo, conhecemos interesse, conhecemos vaidade, conhecemos paixão, e a todas essas coisas nós damos o nome de amor. Ah, mas eu amo aquela pessoa. Eu preciso dela ao meu lado. Eu não quero que ela fique com outra pessoa porque eu a amo. Veja, se você ama uma pessoa, se nós amamos uma pessoa, nós queremos o bem dela, nós queremos que ela seja feliz e não o contrário. E não aprisioná-la. Nós desejamos o melhor. Nós desejamos que ela siga o caminho dela e não que fique atrelado a uma família, a uma casa, a um trabalho em que ela esteja infeliz. Então, o amor é algo que nós não conhecemos ainda. O amor genuíno, o amor que consegue se abster do seu orgulho em nome do bem do próximo. Nós ainda conhecemos, ou melhor, nós só conhecemos o que ele fala aqui, os instintos, que são próprios dos espíritos que ainda têm baixo grau de evolução, quase muito próximos aos animais, que agem por instinto. Ah, Cláudia, então você está dizendo que nós agimos como animais? O que que é o que que é um instinto? O instinto é você agir, é a pessoa agir sem a capacidade de raciocinar sobre as consequências daquilo. É uma ação imediata, é uma reação imediata à ação. Alguém me xinga, eu xingo de volta. Eu não estou pensando se aquela pessoa me xingou porque ela está num dia ruim. Eu não estou pensando o que que eu vou ganhar se eu xingá-la de volta. Eu não consigo imaginar que é bem melhor eu procurar saber o que que está acontecendo e tentar ajudar. Eu não raciocino. Eu apenas devolvo na mesma moeda ou, quando não, pior, de forma pior. Isso é um instinto. A pessoa me fez um mal, eu vou fazer também. A pessoa não fez o que eu queria, eu também não vou fazer o que ela quer. Quase que uma vingança, né? Então, nós ainda agimos muito por instinto. É bem verdade que muitas vezes depois a gente se arrepende. Isso é válido também, claro que é. Lá na frente eu falo, nossa, eu não acredito que eu fiz isso de novo, ou nossa, eu não acredito que eu falei isso para aquela pessoa. Aí existe o perdão, existe a desculpa, existem ferramentas para lidar com isso. Mas eu não estou falando disso ainda, eu estou falando do momento, eu estou falando do instinto. E o instinto, ele é isso. É algo que você faz sem pensar. E é isso que o animal faz. O animal, ele age por instinto. Ele não está pensando no que o dono dele vai fazer se acontecer uma coisa ou não. Ele já sabe que a comida dele está ali. Ele já sabe que você é uma pessoa que ele gosta, então ele vai fazer o carinho para você, ele vai te receber bem, haja o que acontecer. Quem tem principalmente gatinho, cachorro, sabe que é assim. E nós somos muito parecidos quando se trata principalmente do campo das emoções. Nós ainda não sabemos
agir por amor. Nós ainda não conseguimos agir por amor. E é por isso que ele fala aqui no início: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, mas o amor verdadeiro, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, o sentimento é o instinto, é aquilo que foi instinto, mas agora elevado à altura de um progresso feito. O que ele quer dizer com isso? Quando o espírito ele já está num grau elevado de elevação, ele já consegue ter sentimentos. Porque ele já consegue sentir algo com base no que ele entende que aquilo significa. Quando nós simplesmente agimos conforme uma reação, quando nós apenas temos uma reação a uma ação, isso não é ainda um sentimento, isso é apenas um instinto. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. Então, olha aqui uma modificação do que nós conhecemos como significado dessas palavras. Porque vulgarmente não no sentido pejorativo, né, mas popularmente nós falamos muito em sentimentos, porque os sentimentos têm relação com as nossas emoções e que vão gerar os nossos pensamentos. Mas por que que na maioria das vezes ainda temos pensamentos ruins? Porque os nossos sentimentos ainda estão muito conturbados, eles estão muito mais próximos dos nossos instintos. Então, quando eu sinto medo de uma coisa, muito provavelmente é porque eu ainda estou me baseando num instinto. Porque quando acontece isso, vai acontecer aquilo. Eu lembro de uma vez que eu passei por isso, eu ainda estou muito baseada numa dinâmica que de repente nem existe mais. Então, o meu sentimento, ele ainda está muito baseado em crenças que estão arraigadas nesse espírito, no nosso espírito, em nós, né, enquanto espíritos. Mas a partir do momento que vamos nos depurando, é que vamos tendo a capacidade de discernimento, é que vamos nos tornando seres mais evoluídos e vamos sentindo verdadeiramente. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, olha que bonito isso aqui que ele está falando, porque ditoso é aquele que ama, ou seja, um sortudo é aquele que ama, porque a pessoa que já consegue amar, ela consegue entender o mundo de uma forma diferente. A pessoa que consegue amar, consegue ser resignada, consegue ser resiliente, abnegada, consegue perdoar, ter fé. Por isso que ele fala que amor é o sentimento por excelência. O amor de verdade. Eu estou toda hora falando isso porque é o amor de verdade. Ah, mas eu ainda não sei perdoar. Sim, não sabemos amar. Ah, mas eu não sei, não consigo ser abnegada, eu ainda reclamo muito, eu não consigo ser resiliente, eu acho que eu sou vítima. Sim, ainda não sabemos amar. E é por isso que o evangelho é tão importante. É por isso que a leitura é tão importante, para que nós possamos despertar esse amor dentro de nós.
O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação triunfante da morte revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu em seus começos, o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. Ou seja, é como se nós pudéssemos avaliar a pessoa que está mais ou menos evoluída, né? Ela está mais perto do ponto de partida ou do ponto de chegada, através dessa bússola, desse termômetro, melhor dizendo, dos instintos. Quanto mais a pessoa cede aos seus instintos, menos evoluída ela está e mais perto do ponto de partida ela está. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer esses instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. E aí aqui já começa a aparecer uma proporção. Os instintos estão para a matéria, assim como os sentimentos estão para o espírito. Quanto mais conseguimos acessar os valores espirituais, a importância de alcançar as coisas espirituais, mais vamos evoluindo. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento, trazem consigo o progresso. Como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado, o que eu falei há um tempinho atrás, falando da importância de estudar, de fazer crescer esse germe, como um campo. Então, o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que nos granjeará muito mais do que bens terrenos, que é a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscarei nelos gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Antes de fazer, e aí termina, né? Assim, vem dizendo Lázaro, Paris, 1862. Antes de eu fazer esse estudo aqui, eu estava lendo um outro texto que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, falando sobre a remuneração espiritual. E aí eu estava pensando aqui com os meus botões, que quando nós nos tornamos espíritas, isso vale para qualquer ciência, né? Mas em especial falando do espiritismo, a nossa visão de mundo, ela muda. Ela muda. Então, vamos supor, né? Antigamente ninguém entendia direito, tá até chovendo nesse momento, e aí a chuva pode ser um exemplo. Ninguém entendia como a chuva acontecia. Então, a chuva era atribuída a um Deus. Existia, sei lá, o Deus responsável pela chuva, ou pelos fenômenos naturais. Porque não se sabia como a chuva era produzida, assim como não se sabia a causa de muitas coisas, então era atribuído a diversos deuses. Hoje, como nós já sabemos o que causa a chuva, o que é a chuva, não se consegue mais, nós não conseguimos mais conceber que foi um Deus que decidiu e mandou a chuva. E com o espiritismo, pessoal, é igual. Se nós já entendemos certas coisas, entendemos a reencarnação, entendemos que somos espíritos, entendemos a lei de causa e efeito, determinadas coisas nós já não podemos conceber. E por que eu estou falando disso? Esse entendimento de aquisição dos valores espirituais em detrimento dos materiais, ele faz parte desse entendimento de visão de mundo quando alguém se torna espírita. Porque quando estamos ligados só na parte material, o nosso reconhecimento imediato, ele também é material. Então eu faço uma coisa e eu me chateio porque ninguém viu, porque ninguém me agradeceu, porque ninguém deu o meu aumento de salário. E vejamos, eu não estou defendendo que isso não deva acontecer.
Eu só estou dizendo que, às vezes, o nosso verdadeiro reconhecimento e a nossa verdadeira remuneração, a mais importante, ela é o engrandecimento espiritual. Eu tenho muito cuidado com as palavras para não parecer que eu estou abrindo mão das coisas materiais. Não é isso que eu estou falando. Inclusive, o próprio Espiritismo defende que isso faz parte da lei do progresso. Eu não estou falando que a gente não precisa de dinheiro, de conforto, de reconhecimento, de aumento de salário. Não estou falando de nada disso. Eu só estou dizendo que às vezes nós ficamos insatisfeitos com a vida porque não temos essas coisas materiais e esquecemos do da remuneração espiritual, que é o nosso crescimento, que é o que a gente falou o tempo todo aqui, é o que vai fazer com que nós entendamos lá na frente o que é o amor e praticar o amor. Então, pessoal, essa é a mensagem desse estudo. A lei do amor fala disso, fala de algo que nós não sabemos ainda o que é. Mas um dia vamos saber. Quando? Depende de nós, depende de cada um. Depende da vontade, da boa vontade, do interesse, da prática de cada um. Então, que nós possamos continuar praticando, que nós possamos continuar lendo, estudando, trabalhando, servindo, para que esse entendimento do amor ele chegue o quanto antes. Porque chegando o quanto antes, não é só uma questão nossa, não é só para o nosso desenvolvimento, mas vamos ter capacidade de ensinar, vamos ter a capacidade de mostrar e principalmente de amar o próximo. Amar o próximo como nos amamos. Não é disso que o capítulo fala? Não é esse o entendimento maior? Como é que eu posso amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amo? E como é que eu posso me amar como eu amo o próximo se eu não sei como é amar esse próximo? Então, por isso, a importância de aprender a amar, para que nós possamos nos ajudar, mas ajudar também a nossa comunidade como um todo. Então, que você fique aí com essa reflexão, leia e releia várias vezes esse capítulo, essa parte, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!